Tiago, carta de Tiago, capítulo 1. Hoje nós vamos estudar junto dos versos 13 a 18. Tiago, capítulo 1, dos versos 13 a 18. Nós temos estudado junto essa carta de Tiago e o tema dessa série para nós é uma fé que frutifica, uma fé que gera em nós maturidade espiritual. E hoje eu quero falar de como lidar de forma sábia com as tentações que nós sofremos. Como nós podemos lidar de forma sábia com as tentações que nós sofremos. Então, nós estamos caminhando junto por essa carta, né? E nós estamos aprendendo então que a fé, ela não é uma fé apenas na teoria, mas ela tem que ser uma fé na prática também, né? E ela tem que ser visível e ela tem que ser transformadora para nós, como crentes no Senhor Jesus. E para aqueles que porventura ainda não creem, a nossa intenção é que eles venham a entender, que eles venham a crer e também seguir o nosso Senhor. Então, o primeiro sermão dessa série, que foi a primeira porçãozinha da carta de Tiago, nós vimos que as provações, elas são instrumentos, elas são oportunidades, elas têm caráter pedagógico na vida do crente, para que Deus possa fortalecer a nossa fé. Longe de serem obstáculos para a nossa fé, elas podem, ou elas são, na verdade, né, instrumentos de maturidade espiritual que elas geram em nós. Quando enfrentamos com sabedoria do alto e também com perseverança. Precisamos entender essas coisas. Depois do segundo sermão, nós refletimos sobre a necessidade de ouvir com atenção, receber com humildade e praticar com obediência a palavra de Deus. Tiago nos mostrou que não basta ouvir os sermões ou conhecer a doutrina. É preciso viver o que se crê. Nós precisamos viver aquilo que nós cremos. Nós não só professamos a fé em Jesus Cristo, nós vivemos a fé que temos em Jesus Cristo, né? E talvez, diante de tudo isso, Tiago ainda fala, considere motivo de alegria quando vocês passarem por provações. Como é que eu, na minha limitação humana, na minha mente limitada, posso entender que eu devo ficar alegre quando eu estou com um problema? Como é que eu posso entender que eu devo regozijar em Deus quando eu estou passando por dificuldades? E é isso que nós queremos tentar entender juntos, né? Quantas vezes você já enfrentou um momento difícil na sua vida? Quantas? Você consegue contar nas suas duas mãos, os dedos das suas duas mãos? Não, você não consegue. Se juntar os dos pés, também não consegue. Talvez você pegue quem está do seu lado, você também não vai conseguir contar. Nós passamos já por muita dificuldade, né? E talvez você se sentiu impelido até a perguntar, Deus, o que está acontecendo afinal? Por que eu estou passando por essas coisas? Se o Senhor me ama de verdade, por que o Senhor deixa que isso aconteça na minha vida? Né? Se isso tudo que a Bíblia diz acerca do Senhor é verdade, por que isso está acontecendo comigo? E essas perguntas, elas são genuínas. E é nesses momentos, exatamente nesses momentos, que a linha tênue entre provação e tentação pode se tornar um grande problema para a nossa fé. É exatamente nesse momento onde nós não entendemos até que ponto vem a provação para que ela se torne uma tentação, porque nós a tornamos muitas vezes uma tentação, ela que se torna um problema para a nossa fé. Então Tiago, como ele mesmo disse, pastor e servo do Senhor Jesus, ele sabia muito disso. E ele escreveu aos cristãos judeus espalhados. Lembra-se, ele escreveu para as igrejas que estavam espalhadas justamente por causa da fé que eles professavam, por causa da perseguição. E ele começa a carta dizendo exatamente o que eu disse. Tiago capítulo 1, verso 2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, por causa de Cristo Jesus. Mas logo em seguida, ele trata de uma outra face da moeda. Quando a provação se torna uma tentação. Como lidamos com essa luta interior que nos fazem muitas vezes até abandonar a fé? Como nós lidamos com essas lutas que nós passamos que fazem que nós esmoreçamos com a nossa fé? Ou tentamos buscar então soluções pelos nossos próprios braços? Ou tentamos buscar as nossas ideias mirabolantes pela força do nosso braço? É aqui então que nós entramos em Tiago capítulo 1, dos versos 13 a 18. O texto nos convida a fazer três coisas: olhar para cima, olhar ao redor e olhar para dentro. É disso que nós vamos falar hoje. Olhe para cima,
Quando você estiver passando por tentações, quando você estiver passando por problemas, ou provações que você acha que é uma tentação, nós precisamos ter sabedoria para discerni-las. Primeiro olhe para cima, que é de onde vem o teu socorro. Depois olhe ao redor e avalie o que está acontecendo. E depois olhe para dentro e veja se o motivo de você estar passando por isso não é você mesmo. Esse é o convite para essa noite. Então vamos ler juntos Tiago capítulo 1, versos 13 a 18. Vamos ler o 12 primeiro? Vamos ler o 12 primeiro para a gente pegar o contexto. Olha só, bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se enganem. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Amém? Então vejamos. Então vamos lá então para o nosso primeiro ponto. Olhe para o alto. Considerem o juízo de Deus e considere a natureza da tentação. Ok? A origem da tentação, nós já sabemos que não é de Deus, porque o verso 13 diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado e não tenta a ninguém. Então nós já sabemos que a origem da tentação não vem de Deus, ponto final. Tiago começa com uma advertência clara: ninguém jamais diga. Isso já revela uma inclinação natural do coração humano, transferir a culpa. Nós somos mestres em transferir a culpa. Quando você briga com alguém, quando você discute com alguém, qual é uma das primeiras coisas que você faz? Ah, mas também, né? Você tirou minha paciência. Ah, mas também você não lavou o prato que eu precisava, Samuel. Você não baixou a tampa do vaso, Samuel. Deixou a toalha molhada em cima da cama. Né? Nós somos mestres em transferir culpa. Por quê? Porque nós herdamos isso dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Né? Quando Deus foi tirar satisfação com Adão por causa do pecado, o que foi que Adão respondeu? Ó a mulher que você me deu, foi a mulher que o Senhor me deu. Culpa é dela. E quando então a pergunta volta para Eva, ela fala, foi a serpente que me enganou. Então nós somos mestres em transferir a culpa. Nós somos mestres em fazer isso. Desde o Éden. E hoje nós continuamos com as frases assim, ó. Se Deus quisesse que eu caísse, olha, se Deus não quisesse que eu caísse, Ele teria me impedido. Ou seja, eu caí porque a culpa é de Deus. Né? Foi Deus quem me fez assim, com esse temperamento meio explosivo. Então o problema é dele. Eu não tenho que mudar nada. Se Deus me ama, por que Ele não me livra disso? Uma vez eu ouvi isso de alguém. Exatamente isso. Essa pessoa tinha problemas com vício. E ele falou exatamente isso. Se Deus me ama, por que Ele não me livra? Eu falei, se você ama Deus, por que você não larga essa porcaria? Nós podemos voltar, né? Já que a transferência é de culpa, ele pôs a culpa em Deus, eu pus a culpa nele. Né? Então, nós precisamos tomar cuidado com essas frases. E isso é rejeitado de cara aqui nesse texto que nós lemos de Tiago. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, pois nele não há pecado. E Ele não tenta ninguém. Isso porque tentar alguém ao mal exige malícia. E em Deus não há sombra de malícia ou maldade. Deus é perfeito. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há trevas alguma. 1 João capítulo 1, verso 5. Deus é luz e nele não há treva alguma. Por outro lado, é verdade que Deus prova a fé dos seus filhos, como nós temos visto aqui no livro de Tiago. Mas o propósito é sempre a maturidade e a bênção, mas nunca a queda. Deus quer gerar em nós
crescimento. Deus quer gerar em nós maturidade, não quer nos destruir. Ele quer que sejamos fortes na nossa fé. Irmãos, desde a tentação, ou diante da tentação, não se justifique. Não fique justificando porque você caiu. Não fique justificando porque você procurou. Não terceirize a culpa. Não coloque a culpa no outro. Reconheça a sua responsabilidade. Reconheça que você caiu porque você foi fraco, porque você cedeu à tentação. Dizer, Deus me testou demais, é sutilmente dizer que Ele é injusto. Você está colocando Deus à prova se você fizer isso. Tiago diz, olhe para frente, olhe para o alto, e veja e lembre-se de quem Deus é. Deus é santo, Ele é justo e Ele é imutável, diz o texto. Ele é santo, Ele é justo e Ele não muda. E vamos ver então agora o processo da tentação. O pecado ele é gradual, o pecado não é repentino. Veja, você não se torna um alcoólatra ou um viciado em algumas outras coisas de um dia para o outro. Não, esse processo ele é gradativo. Você vai caindo e caindo e caindo e caindo, quando você vê, você já não consegue mais sair. Esse é um processo, assim é o pecado. Você não se torna um pecador inveterado, apesar de sermos pecadores por natureza, você não se torna um pecador inveterado de uma hora para outra. Não, vou usar uma forte. Você não traz seu esposo ou sua esposa de uma hora para outra. Você já consumou esse pecado no seu coração. Você já planejou isso no seu coração. Você só consumou depois, mas o pecado já havia sido consumado. Você só teve coragem de consumá-lo. Mas o pecado já havia acontecido no seu coração lá atrás. Esse é um processo que exige 4 estágios. É semelhante a uma gravidez, que embora comece invisível, termina com o nascimento, e no caso do pecado, a morte. A morte espiritual. O desejo, diz aqui o capítulo 1, verso 14, cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por esse é tentado por quem? Pelo seu próprio desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. O problema não é o desejo em si, mas o desejo desgovernado, egoísta, contrário à vontade de Deus. A palavra grega aqui, traduzida como desejo, é epitimia, ou epitimia, essa é a palavra, que pode ser usada para bons e para maus desejos. Ela é traduzida das duas formas, tanto para bons quanto para maus. Por exemplo, comer é uma necessidade natural, todo mundo precisa comer, não é verdade? Tem uns que não quer comer porque não está podendo, mas comer é natural, você quer comer, você levanta querendo comer e vai dormir querendo comer, é ou não é verdade? É verdade. Agora, a glutonaria é uma idolatria ao prazer de comer. Isso é um problema. Então, está vendo aqui essa palavra traduzida como o lado bom e o lado ruim da coisa? Por exemplo, dormir. Quem gosta de dormir? Eu amo dormir. Quem gosta de dormir? O Diego, então, parece um urso. Ele já parece um urso de natureza. Né? Dormir é uma bênção restauradora. Nós descansamos quando dormimos. O nosso corpo, ele se renova quando nós dormimos. Isso é uma bênção. Agora, a preguiça é uma fuga da responsabilidade. O sexo é um dom sagrado no casamento. Fora dele é profanação do Espírito Santo. Ou do templo do Espírito Santo, desculpe. Então nós vemos o lado bom e o lado ruim desse desejo. Esses desejos se tornam tentações quando assumem o controle do coração, entendem? Quando eles assumem o controle, eles então se transformam em tentações. Quando paramos de controlar os desejos e começamos a ser controlados por eles. Depois do desejo vem o engano, sendo por este arrastado e seduzido, diz o texto. Aqui, Tiago usa 2 imagens, que nós podemos captar aqui no que ele diz. Ou do caçador que prepara uma armadilha, ou do pescador que esconde um anzol, ou a isca, para que ele possa pegar o peixe. É aquela coisa disfarçada, que muitas vezes nós não vemos, mas está ali, a armadilha está ali. Mas nós não somos sem consciência, nós não somos sem inteligência, como os peixes, como os animais. Nós temos consciência, nós sabemos exatamente o que estamos fazendo. Então não me venha com aquela de, eu não sabia.
Você sabia, nós sabíamos sim. A gente sabia, a gente foi porque quis. A verdade é essa. Vamos parar de transferir a culpa. A tentação, ela sempre envolve engano. Se vivêssemos nas consequências, ou se víssemos melhor, se olhássemos primeiro, lembra que o ponto aqui é olhar para o alto e olhar para frente, se nós enxergássemos lá na frente as consequências que isso trariam para nossas vidas, o que nós íamos fazer com as tentações? Fugir delas. Fugir delas. Mas o pecado, ele é disfarçado de coisa boa, não é verdade? O pecado é disfarçado de coisa boa. A tentação oferece sempre uma saída fácil, um prazer imediato, uma justificativa plausível. Eu preciso fazer isso porque isso é tão bom para mim. Vamos ver alguns exemplos do Antigo Testamento. Ló, em Gênesis 13:10, Ló viu Sodoma como terra fértil e falou: é para lá que eu vou. Se ele tivesse pelo menos imaginado o juízo que viria sobre Sodoma e Gomorra depois. Você acha que ele teria ido para lá? E ele pôde escolher, não pôde? Mas o que ele viu? A terra melhor, a terra mais fértil. Ele falou: então você vai para lá que eu vou para cá. E ele foi, e deu no que deu. Davi, ele viu Betseba, não foi? E ele a desejou, veja, o pecado já estava aqui. Ele a desejou e depois ele foi e a possuiu, ele consumou o pecado. Ele não viu a tragédia que isso geraria para a família dele depois. Ou seja, ele foi enganado e esse engano o levou à consumação do pecado. E essa concepção. E veja o que o texto diz. Então esse desejo, tendo sido concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Morte. Obrigado, Thaís. Tiago, ele muda agora a metáfora. Ele passa de pescador, de caçador, para uma gestação. Esse momento de escolha parece parecer libertador, gente. Parece que quando você escolhe o pecado, quando você escolhe fazer o que é bom para você, parece ser libertador, mas na verdade ele está te escravizando. Sabe aquela hora que você conta uma mentira? Você não tem como mais sair dela. Você conta uma mentira, e aí depois alguém te confronta na sua mentira, você vai ter que contar outra. E vai ter que contar outra. E vai ter que contar mais uma. Para quê? Para encobrir a sua primeira mentira. Né? Então, você cai na sua própria armadilha. É o diabo. Não, foi você mesmo. Foi você mesmo. Fui eu mesmo. Não foi o diabo, fui eu mesmo. Fui eu que fui estúpido. Já diz um pastor por aí que tem coisas que o diabo olha para Deus e fala: Senhor, não tem nada a ver com isso. Foi ele. Não tem nada a ver com isso. Foi ele mesmo, sozinho. Ele fez tudo sozinho, não ajudei nada. E é mais ou menos por aí. Então o pecado, ele não começa num ato visível. Ele é concebido no coração muito antes, como eu disse, né? Mateus 5:28, quem olhar com a intenção impura, já adulterou. Se você olhar, se você é casado, se você olhou com uma intenção impura, você já adulterou, você não precisa consumar o pecado. E por último, nós temos a morte. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. A palavra morte aqui é profunda, porque ela gera em nós morte espiritual. Separação da comunhão com Deus. Uma morte também emocional, porque isso nos gera culpa, angústia, vazio, desespero. Porque depois nós caímos em si. É como se o diabo te colocasse uma venda, você vai lá e faz tudo de errado, e ele tira a venda, te aponta e fala: olha lá, a caca que você fez. Aí você sente culpa. Aí você olha e fala: meu Deus, por que eu fiz isso? Por quê? Para que eu fiz isso? Não precisava. Não tinha necessidade nenhuma de fazer isso. Mas eu fiz. E também fala da morte eterna, ou da morte física e eterna. Nos casos extremos, a destruição final, para aquele que morre sem Deus, não é outro lugar, não é outro final, senão a separação definitiva de Deus, que é o inferno. Ponto final. Tiago, ele apresenta para nós aqui a genealogia do pecado. É o desejo, é o engano, é o pecado e a morte. Existe aqui um processo, lembra que eu falei no começo? Que nada acontece assim, não. Existe o desejo, aí você se engana achando que aquilo é bom, aí você comete, e aí você entende que você está separado de Deus por causa disso. É um ciclo que é um ciclo trágico. Começa com algo que parece bom, mas termina em ruína. A tentação parece pequena até que ela nos destrói.
A tentação parece mínima até que ela destrói a sua família. A tentação parece mínima até que ela te destrói por inteiro. Então, antes de ceder, se pergunte: esse caminho leva à vida ou leva à morte? Antes de ceder, isso traz glória para Deus ou não? Lembre-se, Satanás não tem pressa. Satanás não tem pressa, nós é que temos. Satanás não tem pressa. Ele pesca com paciência. Ele é o pescador mais tranquilo da face. Já viu pescador? Lá na minha terra, onde eu venho, no interior de São Paulo, tem muito pescador. Tem uns velhos lá que tem quase 300 anos, de tanta paciência que eles têm. Eles ficam lá. Eu não tenho paciência de ficar 5 minutos pescando. Não me convide. Ó, quer ser o meu amigo? Não me convide para pescar. Não me convide para pescar, viu, Jean? Nem vem. Não me convide para pescar. Me convide para nadar, pular da ponte, isso aí eu vou. Agora, pescar não. Pescar não. Mas o diabo é assim, ele tem paciência. Ele pesca com paciência. Ele oferece iscas personalizadas. Ele te conhece. Ele sabe dos seus desejos. Ele sabe onde te pegar. Ele sabe onde te fisgar. Ele sabe. Mas Deus nos deu olhos para ver e um espírito para discernir, irmãos. Nós precisamos estar atentos a isso. A advertência de Tiago no verso 16: não se enganem, não se enganem. Essa frase resume um perigo. Tiago diz: não caia na mentira, não se iluda, não minta para você mesmo. E existe aqui um tom carinhoso, ele diz: meus amados irmãos, não se enganem. Mas também é um tom firme, ele diz: acordem, em nome de Jesus. Para com isso, você está errado. A tentação, ela é perigosa por natureza. O pecado distorce o que é certo e anestesia a consciência. É por isso que nós precisamos ser alertados acerca do pecado. O caminho da sabedoria começa com um olhar correto. Tiago nos chama a olhar para o alto e olhar para frente, além do momento presente. O que isso vai gerar ali na frente? Antes de consumar, antes de você cair, você para, pensa, ora, reflita, o que isso vai gerar? Vida ou morte? E aí toma a sua decisão. Espero que seja correta, em nome de Jesus. Então, quando você for tentado, não olhe só para o prazer imediato dessa tentação. Olhe para o resultado final dela. O peso na alma, a perda da intimidade com Deus, a perda da intimidade com aqueles que você ama, a perda de confiança das pessoas que amam você e que você ama, a perda de bens materiais, a perda de tudo que você pode ter. Olhe para essas coisas. John Owen, ele disse: mate o pecado, ou o pecado matará você. Então, depois de nós considerarmos o olhar para frente, olhar para o alto e para frente, agora vamos olhar ao redor. Vamos olhar ao redor. Verso 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Se no ponto anterior Tiago nos convida a olhar para o alto e para frente, e lembrar que o pecado gera morte, agora nos convida a olhar ao redor e contemplar a bondade de Deus. Olha ao seu redor. A tentação, muitas vezes, ela se torna eficaz porque nós esquecemos do caráter do nosso Pai Celestial. Nós começamos a desconfiar da sua generosidade, nós começamos a questionar a sua provisão, nós começamos a suspeitar da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Foi exatamente isso que aconteceu no Éden. Satanás, ele não chegou com um argumento teológico não para Eva, e nem lógico, na verdade, mas ele chegou com uma semente de dúvida. Ele perguntou: foi isso mesmo que Deus disse? Tem certeza? Será que foi isso mesmo? Deus sabe que no dia que vocês comerem, serão como Ele. A tentação então começou quando Eva duvidou da bondade de Deus. Tiago, ele nos leva a contemplar Deus por quem Ele é. Ele o chama de o Pai das luzes. Essa expressão ela é única nas Escrituras. O Pai das luzes, o Criador que colocou as estrelas no firmamento,
que comanda o curso dos planetas, que sustenta o sol com a força da sua palavra, que conhece as estrelas pelo nome, que chama as estrelas pelo nome, que é capaz de contar as estrelas do céu e as areias do mar. Esse é o Deus que nós servimos. E é também o Pai que nos dá diariamente tudo o que nós precisamos ou não. E veja, eu estou dizendo que Ele nos dá tudo o que nós precisamos, não tudo o que nós queremos. Ele dá tudo o que nós precisamos. Por quê? Porque Ele só dá o que é bom, porque Ele é o Pai de toda boa dádiva. É o que o texto diz. Então olha ao seu redor. Como eu disse no começo, pare de reclamar por aquilo que você não tem e comece a glorificar a Deus por aquilo que você tem, porque é Deus que tem te dado. Tudo que Deus dá é por definição bom. Não tem nada ruim que Deus possa te dar. Pode até não parecer bom à primeira vista, como provação, como a dor, a espera, mas com certeza é um instrumento de maturidade e de graça nas nossas vidas. Lembra-se do espinho da carne de Paulo? Era para ele uma aflição, mas também um presente. Era para ele se lembrar que ele dependia única e exclusivamente de Deus. E quando ele orou a Deus para que Deus tirasse dele o espinho, 2 Coríntios 12, 9, Jesus vira para ele e fala: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Aquilo que parecia fraqueza se revelou em poder. Porque não muito longe dali, depois Paulo diz que quando estamos fracos, aí é que estamos fortes. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. É o que Paulo diz. Então Deus não nos dá veneno, irmãos. Deus não nos dá veneno. Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando nós não sabemos. Deus dá constantemente, e todo dom perfeito vem do alto, e descem, diz o texto. O verbo grego traduzido aqui por descendo, está no presente particípio. Ou seja, indicando que Deus não apenas deu no passado ou vai dar no futuro. Ele está dando, está dando, está dando, está dando, é contínuo. Ele não para porque Ele é o Pai das luzes, Ele é o Pai perfeito, é o Deus que tudo dá, é o Deus que tudo pode, é o Deus que tudo provê, é o Deus que abençoa e abençoa e abençoa, sempre. O problema muitas vezes não é na ausência da provisão divina, mas na nossa cegueira espiritual para reconhecê-la. Estamos tão ocupados reclamando do que nos falta que nós não agradecemos por aquilo que temos. O que tem te faltado? Faça uma lista para mim do que tem te faltado. Pode fazer e me entregue que domingo que vem eu prometo que eu vou orar para Deus por você. O que tem te faltado? Nada. Nada tem nos faltado. Deus tem providenciado exatamente tudo. De novo, tudo que precisamos, não tudo que queremos. Não é verdade? Tiago diz que se te falta uma coisa, você pode pedir a Deus que Ele dá. Nós estudamos isso semana retrasada, que é sabedoria. Se te falta sabedoria, peça a Deus que Ele te dá. Se está faltando sabedoria, então peçamos a Deus que Ele vai nos dar. Deus não se cansa de dar. Ele é um Pai generoso. Como Jesus mesmo disse em Mateus 7,11, se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus. Irmãos, Deus não muda. Ele não é como sombras inconstantes, como diz o texto. Essa é uma das verdades mais confortantes da Escritura. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está desde a eternidade e Ele é a eternidade, Ele é eterno. Ele não é volúvel, nós é que somos. Nós é que somos volúveis, nós é que mudamos. Deus não tem dia bom e dia ruim. Deus é bom e ponto final. Deus não se irrita impulsivamente. Ele é sempre bom, sempre fiel, sempre justo, sempre misericordioso. Nós é que não entendemos isso muitas vezes. Tiago contrasta o Senhor com corpos celestes, de que ele mesmo criou o sol, a lua, as estrelas, e assim por diante. Elas se movem, produzem sombras, variam de intensidade, mas o Pai das luzes não oscila, Ele não muda, Ele continua o mesmo.
Em meio ao mundo instável, Deus é a nossa rocha inabalável, amém? Ele é a nossa rocha. Irmãos, então, pratiquem, cultivem a gratidão. Olhe ao redor e veja tudo que Deus tem feito na sua vida. Pare de reclamar, agradeça. A gratidão é antídoto da murmuração, e a murmuração, ela alimenta a tentação que vem depois. Por quê? Porque nós estamos murmurando por aquilo que nós queremos e não temos, e aí nós caímos em tentação, queremos fazer do nosso jeito, e aí nós desagradamos a Deus, e assim começa o ciclo novamente. Precisamos aprender a ver a bondade de Deus, mesmo em meio às provações. Uma enfermidade pode gerar em nós humildade. Uma perda pode despertar em nós dependência somente em Deus. Um não, que pode ser ruim para nós hoje, pode na verdade ser um livramento lá na frente. Precisamos entender essas coisas. Uma porta fechada hoje, pode ser que seja uma porta aberta ali na frente. E uma porta aberta hoje, pode ser uma tentação que você está caindo, ao invés de esperar em Deus e esperar que Ele abra a porta que realmente Ele tem para você. Precisamos ter esse discernimento. Deus não muda com os nossos sentimentos, nem com as circunstâncias, na verdade. Ele é o mesmo Pai fiel em todas as estações das nossas vidas. Eu já disse isso e repito, você acha que você orando, você muda a vontade de Deus? Você acha que eu orando, eu mudo a vontade de Deus? Que é um Pai perfeito, que é um Deus perfeito, que é o Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, e de tudo que nela há? Não, eu não mudo a vontade de Deus. Quando eu oro, é bom para mim, não é bom para Deus. Eu tenho que orar porque eu preciso de Deus, Deus não precisa de mim. Sou eu que preciso das orações para Deus, para falar com meu Pai, para expor os meus problemas para o meu Pai celestial. Ele não precisa das minhas orações. Sou eu que preciso dele. Então, quando eu faço isso, eu consigo então entender a vontade dele para a minha vida. Eu consigo aceitar melhor o que ele tem para mim. Por quê? Porque eu oro a vontade de Deus, que a sua vontade seja feita. O Senhor Jesus orou essa oração. Ele diz, cansado, sofrendo, porque ele sabia o que ia acontecer com ele. Ele diz, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Se possível, eu não quero sofrer sobre, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Irmão, se o Senhor Jesus fez essa oração, quem somos eu e você para não fazer? Nós precisamos fazer essa oração. Deus não muda. Quando a serpente sussurrar no seu ouvido, você merece mais. Você merece mais. A sua resposta deve ser, em Cristo Jesus eu já tenho tudo. Em Cristo Jesus eu já tenho tudo. E não me entendam mal aqui. Não estou falando que você não pode construir, que você não pode trabalhar, que você não pode obter coisa, não é isso que eu estou dizendo. Tenha discernimento. Terceira coisa, olhe para dentro. Depois de olharmos para cima e para frente, olhamos ao redor e agora olhe para dentro. Considere a nova natureza que Deus te deu em Cristo Jesus. Tiago 18, 1,18. Por sua decisão, decisão de quem? De Deus. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Veja. Por sua decisão. Tiago termina a sessão com um contraste poderoso. Antes, ele falou sobre o processo da morte. Desejo, engano, pecado, morte. Agora, ele apresenta um processo de vida, que é, para nós, regeneração espiritual. Se o pecado nos afasta de Deus, o novo nascimento em Cristo nos reconcilia com Ele. Amém? Se o pecado gera morte, o novo nascimento gera em nós vida e vida eterna. Então esse versículo é um dos mais densos, teologicamente falando, em toda a epístola de Tiago. Nós precisamos, para entendê-lo melhor, vamos destrinchar um pouquinho aqui. Primeiro, a origem do novo nascimento, porque ele está falando aqui sobre o novo nascimento. Ele nos gerou, quando nós geramos alguma coisa, nós estamos fazendo alguma coisa, como diz o inglês, brand new, né? Novo. Ele nos gerou pela palavra da verdade. O quê? Ou seja, o que é gerar? É criar, é nascimento.
a origem desse novo nascimento. Nós lemos, segundo a sua vontade. Tiago deixa claro, a salvação começa com Deus e não conosco. A expressão segundo a sua vontade aponta para a soberania divina. O novo nascimento não é fruto de decisão humana, mas nem da herança natural, nem de algum esforço religioso. Não há religião no mundo que possa te salvar. Não é o cristianismo, não é o budismo, não é o islamismo, não tem nenhum ismo que pode salvar. Quem pode salvar é o Senhor Jesus Cristo, e ponto final. Não tem doutrina bíblica, não tem doutrina teológica, não tem doutrina nenhuma que pode salvar. Quem te salva é o Senhor Jesus. Não tem santo, não tem outro, não tem profeta, não tem outro, não existe outro. Não há nenhum outro nome sequer que possa te salvar, a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, a origem do nascimento é nele, é Ele. Veja, os quais nasceram do sangue, nem da vontade, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Jesus falou na mesma coisa a Nicodemos, lembra de Nicodemos? Mestre da lei, foi encontrar Jesus na calada da noite. E aí ele começa a perguntar para Jesus, mas vem cá, como é que é esse negócio de novo nascimento? Como é esse negócio de salvação? Como é que novo nascimento? Será que posso eu entrar de volta no ventre da minha mãe? Né, eu até já brinquei com isso. O Senhor Jesus olhando para Nicodemos, deve ter falado, Nicodemos, mestre da lei falando uma asneira dessa? Que pergunta mais tola. Mas não, é porque a coisa aqui é muito mais importante do que nós pensamos, porque o Senhor Jesus diz em João 3, de 6 e 7, importa-vos nascer de novo, porque o que é nascido da carne é carne, e o nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, você precisa ser regenerado, você precisa ser nascido de novo. Você precisa ser morto, você precisa ser crucificado com Cristo, para que você possa viver para Cristo. É como Paulo diz em Gálatas 2:20, como a Adriana citou hoje aqui. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque eu fui crucificado com Ele. Eu crucifiquei a minha carne, eu crucifiquei a minha vontade, eu crucifiquei os meus desejos, o meu pecado. E agora eu vivo por Ele, para Ele e para a glória dEle. A regeneração é um ato unilateral. Nós não ajudamos Deus em nada, amém? Nós não podemos fazer isso. É um ato unilateral da graça de Deus. Nós somos salvos pela graça. Nós somos gerados por ela. E isso conforta qualquer noção de mérito ou justiça própria que nós possamos ter. Conforta não, confronta, desculpe. Muitos crentes vivem como se ainda precisassem provar algo para Deus. Ai, se eu não fizer isso, Deus não vai me amar. Ai, se eu não fizer aquilo outro, Deus não vai gostar de mim. Ai, isso, aquilo outro. Por quê? Porque nós somos assim. Porque nós queremos atenção. Nós somos humanos. Humanos precisam de atenção. As mulheres muito mais que os homens, é verdade. É verdade. É ou não? Vocês concordam ou não? As mulheres estão tudo falando, não, gente, me ajuda aí. Tá bom, vai. Os homens precisam mais. Nós precisamos de atenção. Nós temos a necessidade de nos sentirmos amados. A verdade é essa. Se você falar que não, você está mentindo. Nós temos, é natural do humano, é natural do ser humano, a necessidade de se sentir amado e pertencente a um grupo. É natural, é nosso isso. Então, porque nós somos assim, às vezes nós pensamos, eu tenho que fazer isso para agradar a Deus. Eu tenho que fazer algo para que Deus goste de mim. Eu tenho que fazer aquilo outro, senão Deus me castiga. Não é assim que colocam na nossa cabeça? Principalmente nós que somos brasileiros, nós vemos de uma cultura de que se você fizer isso, você tem resultado. Se você não fizer, você é castigado. Os africanos, que aqui estão, alguns deles, como é que é a escravatura nas épocas antigas? Obedeça, senão você vai ser castigado. E isso foi levado para o Brasil, e isso trouxe uma bagagem para nós religiosa também. Faça, senão, faça, senão, faça, senão. Ou seja, nós sempre tentamos agradar de alguma forma. E isso nós levamos também para a nossa vida cotidiana. Nós temos que fazer para agradar. Por quê? Porque nós queremos muitas vezes ser reconhecidos. E isso não é mal de todo. Mas quando nós colocamos isso para Deus, aí se torna um mal.
Porque aí nós achamos que Deus deve alguma coisa para nós. E Deus não nos deve nada, absolutamente nada. Então nós não temos que provar nada para Deus. Tiago nos lembra, você que aceitou a mensagem do Evangelho, você que entendeu a mensagem do Evangelho, você que é salvo, você que é regenerado pelo sangue do Cordeiro, você é filho porque Deus quis te tornar filho. Foi Deus quem tomou essa decisão, não foi você. Foi Deus quem te tornou filho. Isso traz para nós segurança, traz para nós identidade e traz para nós paz, aquela paz que excede todo entendimento. E aí nós temos, além da origem do novo nascimento, nós temos o meio do novo nascimento. Qual é o meio? Pela palavra da verdade, diz o texto. Deus nos regenerou por meio da sua palavra, a verdade do Evangelho, a mensagem da cruz, da ressurreição, do perdão de pecados. Esse é o instrumento que o Espírito Santo usa para despertar vida em nós. 1 Pedro 1,23 diz: fostes regenerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Veja, fostes regenerados, não por semente corruptível, ou seja, semente humana, mas pela semente incorruptível, que é Deus em sua origem. E Romanos capítulo 10, 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra é como uma semente que, quando plantada no coração preparado, germina e gera vida eterna. E é por isso que igrejas fortes não são igrejas lotadas, igrejas fortes não são igrejas cheias de eventos, igrejas fortes são igrejas centradas na palavra de Deus. Essas são igrejas fortes. A palavra de Deus não é apenas um guia moral, mas ela é para nós um instrumento de vida, ela é para nós um guia de fé e prática. Quanto mais palavra, mais vida. Quanto mais palavra, mais vida. Quanto mais palavra, mais maturidade. Quanto mais palavra, mais intimidade com Deus. Quanto mais palavra, melhor você é. Quanto mais palavra, mais vida. E nós temos também o propósito do novo nascimento. Nós temos o meio, ou seja, a origem, e aí nós temos o meio, e agora nós temos o propósito. Para que nós somos salvos? A fim de sermos como primeiros frutos de tudo que Ele criou. Veja isso. Essa expressão, primeiros frutos ou primícias, ela vem do Antigo Testamento, e ela é rica e cheia de significado na Bíblia. O Antigo Testamento, primícias eram os primeiros frutos colhidos, que eram separados para Deus, para consagração, como sinal de obediência, como sinal de adoração a Deus. Aqui, Tiago está dizendo que os crentes que são regenerados são as primícias da nova criação. 2 Coríntios 5,17, Paulo diz algo semelhante, ele diz: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é primícia. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, a nova vida aponta para o que Deus está fazendo em toda a criação. Nós somos um tipo, o crente no Senhor Jesus é um tipo do primeiro ato da obra de restauração, que será completa na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, amém? Ele começou em nós, Ele começou gerando em nós salvação, e ela só será completa quando Ele voltar. Nós somos então as primícias desse reino glorioso do Senhor Jesus Cristo. Se você não se sentir lisonjeado quando você ouvir isso, eu não sei o que vai te fazer lisonjeado. Irmãos, nós somos regenerados para ser testemunhas vivas da nova criação. Nosso caráter, nossas escolhas, nossa santidade, tudo isso deve refletir o céu, deve refletir as coisas do céu. Somos primícias, o cartão de visita do reino de Deus aqui no mundo. Você sabe por quê que a igreja tem sido motivo de chacota em todo lugar? Por que a igreja de Cristo tem sido motivo de chacota em todo lugar? Me respondam. Exatamente, porque ali tem crente. A igreja tem sido motivo de chacota porque ali tem crente que não vive o que prega. E isso é um problema.
que vive de religiosidade, que vive dessa velha expectativa de que eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter a roupinha certa, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Aí é domingo. Aí chega amanhã, faz tudo errado. Faz tudo errado no trabalho, faz tudo errado em casa, faz tudo errado na escola. Aí domingo eu tenho que ser santo. Esse é o crente domingueiro. Põe a roupa mais bonitinha. Mas você já viu o ditado lá no Brasil, por fora bela viola, por dentro o quê? Exatamente, foi exatamente o que o Senhor Jesus disse aos fariseus. Vocês são um sepulcro caiado, vocês são hipócritas. Vocês, por fora até parece bonito, todo pintadinho, todo adornado, todo, mas por dentro existe o quê dentro do sepulcro? Podridão. Podridão. É assim que o mundo olha para nós, muitas vezes. Então nós somos regenerados para sermos testemunhas vivas. Nós somos a primícia, nós somos o cartão, de novo, o cartão de visita de Deus aqui na terra. É como se Ele virasse para o mundo e falasse, olhe para os meus servos, porque eles demonstram a minha glória. Eles vivem o que eles pregam, eles obedecem a minha palavra. Eles são salvos, eles são regenerados, eles são transformados. Eu os transformei pelo poder da minha palavra, olhe para eles. É assim que o mundo deveria olhar para a gente. Então, irmãos, quando a tentação vier, não pense apenas no que está sendo oferecido. Pense em quem você é. Você não é mais filho da ira, você é filho da luz. Você não é mais escravo do pecado. Você hoje é livre para não pecar mais. Você não está mais morto nos seus delitos e pecados. Você foi gerado pela palavra da verdade. Você não é mais escravo. Você foi feito nova criatura em Cristo Jesus. Irmãos, para concluir, Tiago então nos ensinou a resistir, ou que resistir à tentação não começa pela nossa força de vontade, mas pelo foco espiritual correto. Olhando para o alto, para frente, e lembrando do fim do pecado, a morte. Depois ele nos ensina a olhar ao redor e nos ensina a contemplar a bondade inabalável de Deus. E depois ele diz para nós olharmos para dentro e viver segundo a nova identidade que recebemos em Cristo Jesus. Então, quando nossos olhos estão voltados para Deus e a nossa nova vida nele, as seduções do pecado perdem seu brilho, porque nós lembramos, nós sabemos a quem nós pertencemos. O engano se dissipa, a graça vence. Nós fugimos da aparência do mal, nós rejeitamos o pecado. Por quê? Porque nós servimos a um Deus todo-poderoso. E mais que isso, se nós servimos a Ele, nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. E Ele nos dá força para resistir ao pecado. Então não diga que você não tem forças, porque se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem o maior poder de todos vivendo, habitando em você. E hoje, nós vamos participar da ceia do Senhor juntos. E eu já quero começar dizendo que a ceia não é para perfeito. A ceia é para regenerado. A ceia é para gente imperfeita, mas que se tornou perfeito, porque quando Deus olha para nós, Ele enxerga a imagem do seu Filho, imaculada. A ceia não é somente para os membros de Cliff Oak Church. A ceia é para o membro da igreja de Cristo. Então mesmo que você vá em outra igreja, se você já foi batizado, eu convido você a participar da ceia do Senhor. Se você já entendeu o que Deus fez na cruz do Calvário por você, se você é um regenerado em Cristo Jesus, se você entendeu que foi o que Ele ordenou que fizéssemos, então eu te convido a participar. E ao nos aproximarmos dessa ceia, nós somos convidados novamente a olhar agora para dentro de nós. É o que Paulo diz, examine-se a si mesmo. E ela então nos convida a refletir sobre a nossa caminhada e a renovar o nosso compromisso com Cristo, que é isso que nós fazemos.
A palavra que ouvimos hoje em Tiago, capítulo 1, verso 13, nos lembrou de uma verdade profunda: o pecado é real. O pecado é real. E as suas consequências são gravíssimas para as nossas vidas. Somos tentados, não por Deus, mas pelos nossos próprios desejos desordenados. Somos muitas vezes seduzidos por promessas falsas, por atalhos que prometem prazer, mas geram morte. Então olhe para dentro, reflita, pense, ore, peça para que Deus sonde o seu coração e te mostre, nos quartos mais escondidos do seu coração, onde é que está aquilo que você tem que deixar, aquilo que você tem que, de uma vez por todas, tirar da sua vida. O que é? É alguma coisa? É alguém? Faça isso. Nós também ouvimos que Deus é bom, amém? Deus, Ele é bom. Ele é o Pai das luzes, nele não há sombra de variação, Ele não muda, tudo que Ele nos dá é bom. A maior de todas as dádivas que Ele nos deu foi Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele foi entregue por nós. Tiago diz, segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. E Cristo, falando acerca de si mesmo, Ele disse que quem Ele era? Eu sou o caminho. Opa, tem conexão aqui. Ele nos gerou pelo seu próprio Filho. A verdade, é a física, né, que não existe verdade absoluta? Existe sim, e o nome dele é Jesus Cristo. O nome dele é Jesus Cristo. Ele é a verdade absoluta. Então nele não há sombra de variação. É isso que nós celebramos aqui hoje, o novo nascimento, que recebemos pela graça por meio da cruz. Então, ao tomarmos o pão e o cálice, nós estamos declarando que nós, primeiro, não vivemos mais segundo os desejos da carne, mas nós vivemos pela nova vida que Cristo nos deu. Segundo, que não pertencemos mais ao velho caminho, mas somos feitos primícias da nova criação. Terceiro, que fomos libertos da morte gerada pelo pecado e agora vivemos pela vida gerada pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Por isso, essa mesa, apesar de parecer só simbólica, ela é sagrada. Só pode participar da mesa do Senhor quem entendeu que foi regenerado, que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Porque o cálice significa para nós o sangue de Cristo na cruz do Calvário. E o corpo, e o pão significa o corpo que foi surrado, que foi chicoteado, que foi escarnecido. Então, quando nós nos lembramos disso, nós lembramos do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E Ele disse, então toda vez que vocês fizerem isso, lembre-se de mim, e lembre-se da nova aliança que eu tenho com vocês. Vocês se lembram da antiga aliança? A antiga aliança é, faça e será abençoado. A nova aliança é, você já é abençoado, porque eu sou a bênção que vocês poderiam ter. Essa é a nova aliança em Cristo Jesus. E Ele diz, toda vez que vocês fizerem isso, lembre-se do meu sacrifício na cruz, da nova aliança que eu fiz com você. E faça isso até que eu venha. Faça isso até que eu volte. Então isso foi uma ordenança. Então por isso essa mesa é sagrada. Como disse, ela não é para os perfeitos, mas ela é para os arrependidos, para os regenerados. Não é para o que nunca foram tentados, mas para aqueles que desejam viver pela graça e desejam resistir ao pecado todos os dias. Então, examine-se a si mesmo, coma o pão, beba o cálice. Quando você vir aqui à frente, você vem com reverência, com fé, com gratidão, mas principalmente com esperança, porque Ele disse que vai voltar e Ele vai voltar. Porque Ele não muda, Ele é perfeito. E porque aquele que venceu a tentação no deserto, venceu também o pecado na cruz do Calvário. Ele não só venceu a tentação, Ele venceu a morte. E Ele nos chama de filhos. Ele nos salvou. Ele nos regenerou. Ele nos trouxe de volta ao relacionamento com o nosso Pai, o nosso Criador. E hoje Ele nos convida à comunhão com Ele, quando nós participamos da mesa, até que Ele venha. Então, se você
é um regenerado, se você é um salvo em Cristo Jesus, eu te convido a participar da mesa conosco. Nós vamos colocar uma música lá em cima, enquanto nós participamos, eu gostaria de fazer o seguinte, você vem aqui à frente, você pode pegar os elementos, pegue o pão, pegue o cálice, volte para o seu lugar, coma o pão, ore e segura o cálice até o final para a gente poder orar juntos no final. Amém? Pode colocar a música.